no terceiro livro de Moisés, capítulo 13. Terceiro livro de Moisés, Levítico. Diz assim a santa palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: o homem que tiver na sua pele inchação ou pústula ou mancha lustrosa, e isto nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele. Se o pelo na praga se tornou branco, a praga parece mais profunda do que a pele da carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Se a mancha lustrosa na pele for branca, não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará por 7 dias o que tem praga. Ao 7º dia o sacerdote o examinará, e na sua opinião a praga tiver parado e não se estendeu em sua pele, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. O sacerdote ao 7º dia o examinará outra vez. Se a lepra se tornou massa e na pele não se estendeu, então o sacerdote o declarará limpo, é pústula. O homem lavará as suas vestes e será limpo. Mas se a pústula se estende muito na pele, depois de ter mostrado ao sacerdote para sua purificação, outra vez se mostrará ao sacerdote. Este o examinará, e se a pústula se estiver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, é lepra. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote. E o sacerdote o examinará. Se há inchação branca na pele, a qual tornou o pelo branco, e houver carne viva na inchação, é lepra inveterada na pele. Portanto, o sacerdote o declarará imundo, não o encerrará, porque é imundo. Se a lepra se espalhar de todo na pele e cobrir a pele do que tem lepra, desde a cabeça até os pés, quando podem ver os olhos do sacerdote, então este o examinará, se a lepra cobriu toda a sua carne, declarará limpo o que tem a mancha. A lepra tornou-se branca, o homem está limpo. Mas, se no dia que aparecer nele carne viva, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á imundo. A carne viva é imunda, é lepra. Se a carne viva mudar e ficar de novo branca, então virá ao sacerdote. Este o examinará. Se a lepra se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a praga. Está limpo. Quando sarar a carne em cuja pele houver uma úlcera, no lugar da úlcera aparecer uma inchação branca ou mancha lustrosa, branca que tira o vermelho, mostrar-se ao sacerdote. O sacerdote a examinará. Se ela parece mais funda do que a pele, e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará imundo. Praga de lepra que brotou da úlcera. Porém, se o sacerdote a examinar e nela não houver pelo branco e não estiver mais profunda do que a pele, porém baça, então o sacerdote encerrará por mais 7 dias. Se ela se estender na pele, o sacerdote declarará imundo o homem, é lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar, não se estendendo, é cicatriz da úlcera. O sacerdote, pois, o declarará limpo. Quando na pele houver queimadura de fogo e a carne viva da queimadura se tornar em mancha lustrosa branca que tira o vermelho ou branco, o sacerdote a examinará. Se o pelo da mancha lustrosa se tornou branco e ela parece mais funda do que a lepra, é lepra que brotou da queimadura. O sacerdote declarará imundo o homem, é praga de lepra. Porém, se o sacerdote a examinar e não houver pelo branco na mancha lustrosa e não estiver mais funda do que a pele, mas for de cor baça, o sacerdote encerrará por mais 7 dias.
Depois o sacerdote o examinará ao 7º dia, e se ela se tiver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, é praga de lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar, e na pele não se estender, mas se tornar baça, é inchação da queimadura. Portanto, o sacerdote o declarará limpo, porque é cicatriz da queimadura. Quando o homem ou a mulher tiver praga na cabeça ou barba, o sacerdote examinará a praga. Se ela parece mais funda do que a pele, e o pelo amarelo fino nela houver, o sacerdote o declarará imundo. É tinha, é lepra da cabeça ou da barba. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, achar que ela não parece mais funda do que a pele, e se nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem praga de tinha por 7 dias. Ao 7º dia o sacerdote examinará a praga. Se a tinha não se tiver espalhado, e nela não houver pelo amarelo, e a tinha não parece mais funda do que a pele, então o homem será rapado, mas não se rapará a tinha. O sacerdote, por mais 7 dias, encerrará o que tem a tinha. Ao 7º dia, o sacerdote examinará a tinha. Se ela não se houver estendido na pele e não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote declarará limpo o homem. Este lavará as suas vestes e será limpo. Mas se a tinha, depois da sua purificação, se tiver espalhado muito na pele, então o sacerdote o examinará. Se a tinha se tiver espalhado na pele, o sacerdote não procurará pelo amarelo, está imundo. Mas se a tinha, a seu ver, parou, o pelo preto cresceu nela, a tinha está sarada, ele está limpo e o sacerdote o declarará limpo. Quando o homem ou a mulher tiver mancha lustrosa na pele, então o sacerdote o examinará. Se na pele aparecem manchas baças brancas, é impigem branca que brotou na pele, está limpo. Quando os cabelos do homem lhe caírem da cabeça, é calva, contudo está limpo. Se lhe caírem na frente da cabeça, é antecalva, contudo está limpo. Porém, se na calva ou na antecalva houver praga branca que tira o vermelho, é lepra, brotando na calva ou na antecalva. Havendo, pois, o sacerdote examinado se a inchação da praga na sua calva ou antecalva está branca, que tira vermelho, como parece lepra na pele, é leproso aquele homem, está imundo, o sacerdote o declarará imundo, a sua praga está na cabeça. As vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas e os seus cabelos serão desgrenhados, cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele, é imundo, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Quando também em alguma veste houver praga de lepra, veste de lã ou de linho, seja na urdidura, seja na trama de linho ou lã, em pele ou em qualquer obra de peles, se a praga for esverdinhada ou avermelhada na veste ou na pele, ou na urdidura ou na trama, em qualquer coisa feita de pele, é praga de lepra, é mostrar-se ao sacerdote. O sacerdote examinará a praga e encerrará por 7 dias aquilo que tem praga. Então examinará a praga ao 7º dia, e se ela se houver estendido na veste, na urdidura ou na trama, seja na pele, seja qual for a obra em que se empregue, é lepra maligna, isso é imundo. Pelo que se queimará aquela veste, seja urdidura, seja trama de lã ou de linho, ou qualquer coisa feita de pele em que se acha a praga, pois é lepra maligna, tudo se queimará. Mas examinando o sacerdote, se a praga não se tiver espalhado na veste, nem na urdidura, nem na trama, nem em qualquer coisa feita de pele, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia praga, o encerrará por mais 7 dias. O sacerdote, examinando a coisa que havia praga, depois de lavada aquela que
que a praga não mudou sua cor, nem se espalhou, está imunda. Com fogo a queimará, é lepra roedora, seja no avesso ou no direito. Mas se o sacerdote examinar a mancha, e esta se tornou baça depois de lavada, então rasgará da veste, ou da pele, ou da urdidura, ou da trama. Se a praga ainda aparecer na veste, quer na urdidura, quer na trama, ou em qualquer coisa feita de pele, é lepra que se espalha. Com fogo queimarás aquilo em que está a praga. Mas se a veste, quer na urdidura, quer na trama, ou qualquer outra coisa de pele que lavares, e que a praga se retirar, se lavará segunda vez, e será limpa. Esta é a lei da praga da lepra, da veste de lã ou de linho, quer na urdidura, quer na trama, ou qualquer coisa de peles, para se poder declará-la limpas ou imundas. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Santo Deus, Tua palavra foi lida, Senhor. A Tua palavra está aberta diante de nós. Nós pedimos, Santo Deus, que o Senhor fale ao nosso coração nesse momento. Que o Senhor trabalhe a nossa mente para que possamos entender, captar, para que possamos, Senhor, ouvir a Tua voz e de mais ninguém. Santo Deus, o Senhor é o Deus que se revelou a nós. O Senhor é o Deus que cuida do seu povo. O Senhor é o Deus que instruiu o seu povo. Instrui-nos nessa noite, Pai. Te pedimos, te rogamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Extenso pedaço, extensa leitura, certo, irmãos? Foram lidos 59 versículos, falando de uma doença terrível, de uma doença que até hoje nós conhecemos essa doença. Nós temos conhecimento, as pessoas sabem, não, lepra, lepra, lepra. O tema da mensagem de hoje é o que fazer quando a nossa saúde é abalada por uma doença. O que fazer quando contraímos uma enfermidade? Como agir quando somos afetados pela enfermidade? Amada igreja, o texto que nós acabamos de ler encontra-se no livro de Levítico, Levítico que é o livro dado aos levitas. Por isso tem o nome de Levíticos. Antes dessa tradução tomar conta, que esse nome Levíticos vem de umas traduções mais antigas em relação à leitura, à inspiração do texto, esse livro se chamava Ishamou. Ou seja, se você olhar na Bíblia em hebraico, você consegue encontrar lá Ishamou. Por quê? Porque é Deus falando com o seu povo, Deus instruindo especificamente aqueles que haveriam de cuidar do templo, cuidar do culto, cuidar para que o povo seja um povo santo, cuidar dos sacrifícios, cuidar de todas essas coisas que envolvem o contato com o santo Deus. Um povo santo, um povo eleito, um povo separado, um povo escolhido, estava recebendo instruções para poder fielmente louvar a Deus, glorificar a Deus de acordo com a sua vontade. Nós vemos que esse Ishamou, ou disse mais o Senhor a Moisés, e ele meio que separa todos esses capítulos, praticamente todos os capítulos. Se você olhar no capítulo 8, no capítulo 10, você vai encontrando Ishamou, disse mais o Senhor a Moisés, disse mais o Senhor a Arão e a Moisés, disse mais o Senhor a Moisés, a Arão e aos anciãos. Ele estava passando instruções, porque ele precisava que o seu povo entendesse, compreendesse que eles precisavam viver em santidade para se relacionar com Deus que é santo. Nós podemos, a grosso modo, separar o livro de Levíticos, pelo menos até essa parte que o nosso texto se encontra,
do capítulo 1 ao capítulo 7, nós encontramos aqui leis de sacrifícios, de ofertas, como o povo deveria sacrificar, como ele deveria trazer as suas ofertas, em que momento, de que jeito, como funcionaria tudo isso para os levitas e para que o povo pudesse entender, que para os levitas pudessem explicar isso ao povo. Do capítulo 8 ao capítulo 10, nós encontramos aqui a consagração do sacerdócio, onde nós vemos a descendência da sucessão sacerdotal arônica. Vemos o cuidado que esses levitas deveriam agir com isso, os sacerdotes, tanto que há poucas semanas os irmãos ouviram aqui o sermão, o que aconteceu com Nadab e Abiú. Eles ofertaram algo equivocado e tiveram a sua vida ceifada. Deus é um Deus santo, requer atitudes santas. É Deus instruindo o seu povo a caminhar em santidade. A terceira parte seria essa que nós estamos agora, que vem lá do capítulo 11 até o capítulo 15, que trata da lei da pureza e da impureza. O alimento é puro, o alimento é impuro. Semana passada foi exposto aqui o capítulo 12, que fala a respeito do sangue. Fala a respeito do sangue, e esse nosso texto tem muito a ver com o sangue também. O sangue, que é o sangue de vida, quando ele está fora do corpo, representa a morte, é impureza. Ninguém pode encostar numa coisa dessas. O nosso texto ele é composto por essa introdução que eu disse o Senhor a Moisés e a Arão, e depois ele começa Deus traz a instrução para o povo de Deus a respeito da doença que nós acabamos de ler. O que fazer quando contraímos uma enfermidade? Esse texto nos aponta algumas verdades, alguns direcionamentos sobre como reagir, como devemos agir quando contraímos, quando somos impactados pela doença. Em primeiro lugar, precisamos ouvir a voz de Deus. O texto traz 3 sequências de adjetivos para qualificar essa doença. Ele diz inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa. No versículo 2, o homem tiver na pele inchação, pústula ou mancha lustrosa, isso é, se nela se tornar praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus sacerdotes. Nós servimos a um Deus que é Criador dos céus e da terra, todo-poderoso, invencível, Criador e sustentador do universo, Rei, mas que não governa o mundo lá de cima e não se importa com nada que acontece com o seu povo. Não, Ele é presente, Ele conhece cada folha que cai, Ele conhece todos, Ele criou todas as coisas, Ele sabe tudo o que acontece. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Senhor disse, não é qualquer Deus, é o Senhor, o Deus que se revelou ao seu povo, o Deus que trabalha com o seu povo, o Deus que caminha com o seu povo, o Deus que ama o seu povo, trouxe algumas instruções. Então o povo precisa caminhar de acordo. Como foi mencionado, Deus traz uma série de instruções, os sacerdotes deveriam cumprir para caminhar em santidade com Deus. E o sacerdote deveria examinar, assim quando essa pessoa chega até Deus, quando ele escuta o que é necessário fazer, é levar essa pessoa infectada até Deus, Deus traz algumas recomendações, ele ensina o que se deve fazer. Deus falou a Moisés e a Arão, chefe dos levitas, sumos sacerdotes. Por que é que devemos levar alguma pessoa infectada com a doença até a presença de Deus? Porque quando nós buscamos a Deus, no momento da aflição, no momento da doença, no momento da dor, nós reconhecemos a soberania de Deus, pois Deus nos conforta na nossa fragilidade que a doença expõe.
na nossa finitude que a doença expõe. São nesses momentos que nós reconhecemos que Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a nossa saúde. Em meio à dor, é Ele quem nos proporciona o alívio. Em meio à guerra, em meio à desilusão, em meio à doença, é Ele quem nos proporciona a paz. Quando nós estamos diante de uma situação como essa, nós vamos na presença de Deus e declaramos que Ele tem total controle sobre a nossa vida. Ontem eu não passei por um momento de doença, mas eu passei por um momento bem assustador. Eu estava indo para um bairro, uma comunidade, fazer um trabalho com as crianças, minha esposa e eu, e do nada começa a chover muito forte. E eu estava no meio da avenida, onde essa avenida alaga toda. Paramos o carro, ficamos com medo. E eu talvez não demonstrei tanto medo para minha esposa, mas eu estava com muito medo, porque eu sabia que aquela avenida alagava inteira. Eu falei: Senhor Deus, nos livra daqui. Tira-nos daqui, Senhor, o que eu vou fazer? A gente conseguiu sair, subimos, fomos para o alto, conseguimos chegar em casa. Hoje pela manhã eu vejo vídeos do mesmo lugar, do mesmo posto de gasolina que eu parei para me abrigar, da mesma avenida que nós passamos, com correntezas fortes, sinuosas. Mas nós não podemos nos colocar diante da presença de Deus apenas num momento de aflição, de dor. Nós precisamos entender que é em todo momento que Deus cuida, que Deus trabalha, que Deus está agindo. Mas principalmente nesse momento de aflição, nós temos que nos lembrar que temos um Deus sustentador, um Deus soberano sobre todas as coisas. Nós também buscamos a Deus no momento de doença, no momento de desconforto, porque Ele é o nosso conforto e o nosso consolo. A doença, ela traz consigo sofrimento físico, sofrimento emocional e até mesmo espiritual muitas vezes. Mas Deus é a fonte de todo consolo. 2 Coríntios vai dizer que Deus de consolação, que nos conforta na tribulação. Quando nós o buscamos em meio à dor, Ele nos proporciona alívio, paz, esperança, mesmo em meio à provação. E esse texto, ele declara, várias vezes o sacerdote declara: o declarará imundo, é lepra, o declarará imundo, o imundo será o homem, sucessivamente imundo, o sacerdote dizendo, a voz de Deus dizendo: eu não aceito nada imundo na minha presença. E nós vemos aqui qual era o castigo das pessoas que estavam com essa doença, é ser afastadas da comunhão. Elas não podiam pertencer, participar das coisas necessárias, nem muito menos do sacrifício, mas elas não podiam nem viver na mesma cidade. Deus não permite que o imundo, que o sujo permaneça na sua presença. Mas Paulo, você estava falando de uma doença. Se eu ficar doente, gripado, eu não posso participar da comunhão? Não é isso. O texto bíblico, quando nós lemos, nós vemos que a lepra é muitas vezes, ou maioria das vezes, ela é comparada ao pecado, ao estado espiritual do homem. Que quando a lepra é utilizada como uma metáfora para o pecado. Assim como a lepra se espalhava e corrompia todo o corpo, o pecado tem a mesma atuação. Ele se espalha e corrompe toda a alma. Nós vemos, por exemplo, em Números capítulo 12, que Miriam riu do seu irmão, reclamou do seu irmão Moisés. Deus a puniu com lepra. Deus a puniu com lepra. E Deus não restaurou sua saúde imediatamente, mas depois dela ter sido afastada da comunhão, ela ficou por uma semana, 7 dias longe, sofrendo com essa doença. Quais são as lepras
que tem nos afastado da comunhão perfeita de Deus? Quais são as doenças que têm corrompido o nosso ser e impedido que possamos ter uma comunhão com o nosso Senhor ou com a igreja? Será que guardamos o dia do Senhor corretamente? Ou encontramos qualquer atividade no dia do Senhor? Será que cuidamos dos nossos irmãos? A nossa língua é cuidada para não pecar contra irmãos, levantar fofocas, falar mentiras? Nós somos tomados por diversas doenças. Quando o texto bíblico fala de lepra, ele não necessariamente fala da hanseníase que nós conhecemos hoje, mas é como se fosse um termo genérico que ele emprega aqui para descrever algumas doenças, várias doenças causadas por fungos, doenças que se alastram pela pele. Quais são as doenças que têm nos afetado, que têm nos separado de Deus? O texto aqui ele traz inchação. Será que quando nós nos ensoberbecemos, crescemos, nosso orgulho, nossa insubmissão, a pústula, que é uma erupção, uma bolha que se abre, que goteja sangue, que fica na carne viva. Nossos corpos, temos cuidado deles, nossas vestimentas, como nós temos caminhado, sensualizando, andando como não se deve. Mancha lustrosa também é citada aqui no texto. É como se fosse um braço defeituoso. Ele está lustrando por fora, ele está brilhante por fora, mas por dentro ele está podre, está corroído pelo pecado, pela doença. E nossa aparência? A religiosidade falsa, a falsidade que nós temos feito, como nós temos caminhado. Quais pecados corroem nossa mente, corroem nosso corpo e penetram até o mais íntimo do nosso ser e nos apodrecem. Por que devemos buscar a Deus no momento da doença? Pois é dele a sua palavra, pois é da palavra de Deus que vem a cura. Porque quando nós estamos na presença de Deus, nós vemos que apenas em Deus nós temos cura. Assim como um sacerdote intermediava Deus com o povo, nós hoje, na presença de Deus, entendemos que é nele que temos a cura. Porque nós temos o sumo sacerdote, o sacerdote perfeito que veio para purificar o pecado, como diz em Hebreus 4, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e achamos graça para o socorro em ocasião oportuna. Nós nos achegamos a Deus, porque Ele tem a solução para o nosso problema, para o nosso pesar. Assim como os leprosos precisavam ser levados até os sacerdotes, nós hoje precisamos ir a Cristo para ter a nossa lepra curada, o nosso pecado curado. O texto ainda nos aponta outra ação, outra atitude que devemos tomar quando contraímos uma enfermidade, quando a enfermidade chega no nosso arraial. Precisamos agir com obediência. Precisamos agir com obediência.
você vê que foram listados durante esses 59 versículos várias informações importantes. Se for na cabeça, faça isso. Se for no corpo todo, faça isso. Se crescer tudo aquilo, faça aquilo. Se espalhar pelo corpo todo, não adianta nem olhar, pode seguir adiante, pode declará-lo imundo. O texto dizendo, trazendo várias diretrizes. Uma delas é o encerramento. E todos nós, creio que talvez os nenéns aqui não se lembram do tempo que estivemos em casa, trancados. Não, foi muito legal. Nós queríamos estar em comunhão. Não sei quanto tempo os irmãos ficaram sem ceia, ou se ficaram por alguns meses, mas a Santa Ceia do Senhor não pôde ser compartilhada. Por quê? Porque havia uma doença pairando. Ela ainda está por aí, mas criamos anticorpos. Recebemos a vacina. Hoje nós conseguimos nos congregar novamente. Uma das instruções era essa. A outra era, tira ele do arraial. A pessoa que contrair essa doença deve andar com o cabelo todo mal arrumado, gritar, imundo, imundo, não pode ter contato com mais ninguém. Muitas vezes, a obediência dói. A obediência é difícil. É difícil obedecer. Um filho gosta muito de desobedecer o pai quando ele é criança. Muitas vezes a primeira palavra, basicamente, que a criança aprende ou que ela começa a repetir desenfreadamente é não. Meu filho, quer subir? Não. Meu filho, vamos lá? Não. Talvez você se lembre de alguma criança que passa por isso. Ela nem entende o significado da palavra, mas ela entendeu que alguma coisa está saindo do controle. Nós precisamos nós não podemos agir como crianças, como o exemplo que eu citei. Nós não podemos agir contrária à palavra de Deus, nós precisamos cumprir os seus mandamentos. Nós precisamos entender que muitas vezes a disciplina vem, e quando ela vem é para o nosso bem, é o nosso Deus querendo disciplinar o seu povo, cuidar do seu povo. Ele não estava aqui dizendo, eu não quero essa pessoa em específico, tira ela do arraial. Não, ele estava dizendo, nós não podemos deixar que essa enfermidade tome conta do nosso povo. Nós precisamos cuidar da santidade do nosso povo. Nosso povo é um povo puro. Nosso povo é um povo que caminha com a minha lei. E a lei do Senhor não permitia feridas gotejantes, não permitia feridas contagiosas, porque traria não mal apenas físico, mas também espiritual para todo o povo. Meus irmãos, contudo, nós precisamos nos lembrar que, apesar de nós, por nós mesmos, não conseguirmos cumprir os 10 mandamentos, cumprir as demais leis, cumprir o que Deus nos ordena, precisamos entender e nos lembrar que houve um que cumpriu. Precisamos nos lembrar da obra redentora que Cristo fez. Ele nos reconciliou com o Pai, como está em Cristo, como está escrito em Colossenses capítulo 1, 21 e 22. E a vós também, que no outro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento das obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante Ele vos apresentares santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Alguém precisou ser obediente.
alguém precisou cumprir toda a lei. Alguém precisou caminhar de acordo com os ensinos dos profetas. Alguém precisou caminhar de acordo com a palavra de Deus. E esse alguém era a própria palavra de Deus que se encarnou. Deus que se revelou a nós, andou conosco e prometeu que para sempre estará conosco. Através de Jesus nós não temos cura apenas, mas espiritualmente nós temos a comunhão com Deus e com a igreja, temos a comunhão com o corpo de Cristo. Você deve se lembrar que aquele que anda impuro não pode se relacionar. E os pastores, os presbíteros, têm grande responsabilidade no rebanho, porque são eles os responsáveis por apontar as pessoas que devem estar em disciplina, para cuidar do povo santo de Deus, para que esses pecados não se alastrem. Se fosse para disciplinar todo pecador, todos nós estaríamos em disciplina. Todos nós. Mas Cristo veio e fez o que estava para fazer. Ele foi obediente até a morte. Obediente até a morte. E morte dolorida, morte sofrida naquela cruz, maldita cruz. Antes da cruz ele foi açoitado, colocaram nele uma coroa de espinhos, riram, sofreu golpes, cuspes, e lá continuou firme. No momento mais dolorido, no momento de maior dor, o homem ao seu lado o tenta. Você é Deus mesmo? Por que você não desce? No momento de maior dor, no momento onde todos os nossos pecados estavam sobre ele, ele abençoa alguém, ele evangeliza, dizendo: hoje mesmo você estará comigo no paraíso, ao ladrão do outro lado. Obediência à palavra de Deus. E aí você vai se lembrar que Jesus, quando andou na terra, ele conheceu alguns leprosos. Ou melhor, depois do contato com Jesus, eles viraram ex-leprosos. Mas é interessante que um deles diz: Senhor, se queres, podes purificar-me. Você pode encontrar esse relato em Lucas capítulo 5. Senhor, se queres, podes purificar-me. O homem era um leproso, sabia que estava diante do Senhor. Jesus não apenas o cura, mas o toca. E ele não quebra a lei tocando naquele enfermo, tocando naquele impuro, porque Jesus demonstra autoridade sobre todas as coisas. Ele é o Deus Criador do universo, personificado, encarnado, e em vez da corrupção da lepra vir até ele, ele purifica o homem e o homem fica limpo de toda a doença. Jesus transfere a sua pureza ao homem, curando-o instantaneamente. Essa foi uma demonstração da autoridade divina. A impureza. Ele tem autoridade sobre a impureza e sobre o pecado. Jesus não apenas cumpre a lei, mas ele manifesta misericórdia e justiça. O sacerdote declarará limpo, nós encontramos aqui. Por diversas vezes, em momentos de dificuldade, em momentos que a pessoa cumpre a quarentena de maneira correta, ela volta e ela fica limpa. Jesus, voltando a Jesus, ele mostra que a lei cerimonial, com suas regras sobre pureza, não tinha o objetivo de excluir, mas de preservar o povo até a chegada do Redentor, aquele que tornaria possível a verdadeira purificação.
como Paulo escreve em Romanos capítulo 10, porque o fim da lei é Cristo para a justiça. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ele não veio aqui para excluir ninguém, mas ele veio aqui para arrebanhar os seus. Em Isaías capítulo 53, numa profecia a respeito do Messias, diz que ele tomou sobre nós as suas enfermidades e carregou as nossas dores. Senhor Deus, restaura a comunhão plena do povo com Deus. Nós cremos que somos completamente incapazes de nos purificar. Nós cremos que somos incapazes de nos purificar por meio de obras boas. Mas, assim como o leproso não podia se curar, nós temos hoje, nesse estado de depravação total, o entendimento que dependemos inteiramente da graça de Deus para sermos salvos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios. Nós não conseguimos obedecer, mas aquele que obedeceu nos mostra o caminho de obediência, nos mostra o caminho de redenção, nos mostra o caminho de reaproximação com o Pai, o caminho de comunhão. Embora o nosso foco aqui durante esse sermão tenha sido na pele, nos pecados, na descrição das enfermidades descritas, no final do capítulo, a partir do 47, o texto ainda aponta para a lepra da roupa, a lepra da casa, que mostra que o ensino sobre a contaminação, sobre a doença, não afeta apenas um indivíduo, mas o pecado contamina todo o redor dele, todas as coisas ao nosso redor. Assim como uma veste contaminada deveria ser queimada, nós hoje também precisamos ver o que é que está ao nosso redor e contamina amizades, relacionamentos. Quais são as fontes de impureza que nos rodeiam? Quais lugares temos frequentado? Precisamos entender que Paulo não diz que tudo me é lícito. Tudo me é lícito era dito pelos coríntios. Paulo está dizendo negativo. Não é que tudo me é lícito. Nem tudo me convém. Tudo me é lícito. Não, eu não posso me deixar levar por nenhuma delas. Nós precisamos, como povo de Deus, ser santos, como nosso Deus é santo. O sacerdote trazia na sua testa o quê? Santidade ao Senhor. Nós hoje entendemos que o nosso sumo sacerdote pagou o preço da nossa redenção. Em obediência a Ele, nós devemos santidade ao Senhor. Quando nós somos obedientes, nós passamos a ter outras implicações. Caminhar com Cristo, sermos melhores filhos, melhores esposos, melhor esposo, melhor esposa, melhor empregado, melhor patrão. Nós entendemos a palavra de Deus e fazemos missões, apoiamos os necessitados, cuidamos dos carentes, dos enfermos. Ao sermos obedientes, nós nos parecemos mais com Cristo. Por quê? O que fazer quando somos atacados pela doença, atacados pelo pecado? Nos voltemos a Cristo, sejamos obedientes. Ele tem
o melhor para nós. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, diz o Senhor Jesus Cristo. Que possamos viver em santidade, na plena comunhão com Deus e com nossos irmãos, glorificando a Ele em todas as áreas da nossa vida, sabendo que somente Ele pode nos purificar de todo mal, nos limpar completamente, limpar de tal maneira que sejamos declarados limpos e inculpáveis. Em Cristo, esse deve ser o nosso desejo.